Bom dia, segunda série. São 8 horas e 11 minutos do dia 19 de outubro de 2020. Eu vou iniciando nossa gravação da aula aqui, tá, gente? O objetivo da nossa aula hoje é terminar o capítulo 22 da apostila 8 e a gente vai falar hoje, nós vamos destacar as revoluções industriais, tá ok? Então vamos lá, gente. Então o pessoal está chegando aí, deixa eu ver aqui. Beleza, Eric, a galera está chegando com força. Vamos lá, gente. Enquanto o pessoal está chegando, vamos recapitular alguns tópicos que nós destacamos e comentamos na nossa aula da semana retrasada, né? Porque na semana passada, feriado, nós não tivemos aula. A gente começou falando dos estágios de produção industrial, o artesanal, aquele estágio mais primitivo, arcaico, né? Onde o trabalhador ele usa instrumentos simples, ele participa de todo o processo da produção. Depois vem a transição do artesanato para a manufatura, né? As máquinas servindo de apoio para o trabalho humano, né, gente? O trabalhador humano ele participava grande parte ali desses estágios. E a máquina servia de apoio. A modernização foi cada vez maior, o aumento da produção, chega o estágio da maquinofatura, né? Onde a produção em série se intensifica. Bom dia, Elisa, Fernanda, todos vocês aí também. Então, um estágio mais avançado que hoje nós estamos na revolução técnico-científica e informacional, onde cada vez mais se usa os meios de informação, conectividade, todos os outros meios e processos para a produção mundial. Vimos também que a primeira revolução industrial ela inicia-se ali a partir da metade do século XVIII. A Inglaterra foi a grande potência daquele período. O carvão mineral foi a principal fonte energética utilizada naquele período, né? Lógico, a gente não pode esquecer a questão do carvão a lenha ainda muito utilizado, mas chega o carvão mineral para ser utilizado na utilização de máquinas a vapores, máquinas locomotivas. Então é um período que nós presenciamos, né, a humanidade presencia a transformação da produção artesanal para a manufaturada. E ela avança de vento em polpa, né? Ela chega até no final do século XIX, quando inicia-se a segunda revolução industrial. Aí nós já temos uma nova potência que domina o mercado mundial, que são os Estados Unidos. Lógico, a Inglaterra ainda se mantém como potência, por que não? Se mantém, é muito forte. Porém, os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra como a principal potência do século da segunda revolução industrial. Lembrando, além de Estados Unidos, nós tínhamos o avanço da França, da Alemanha, né? E, lógico, da Inglaterra, né? Se tornando um Reino Unido aí no início do século XX, que é a unificação política. E surge aqui também o petróleo como principal fonte energética, superando até mesmo o carvão mineral, que continua né, e ainda, junto com o petróleo, são as principais fontes energéticas hoje produzidas no mundo, né? Então, a gente vê grandes transformações no período, o avanço da maquinofatura, a produção em série, chegando às indústrias automotivas, a eletricidade, a produção de bens de consumo, bens de produção. Então, o avanço industrial aqui na segunda revolução industrial é muito marcante. E nós paramos aqui. E hoje a gente avança e inicia a terceira revolução industrial. O início dela, repare, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, lá na década de 50, e ela vem até o início ou final do século XX. É um período mais curto, né? Porém
período onde a revolução técnico-científica e informacional ela avança, né? Outras potências também, junto com os Estados Unidos, que ainda se mantém como principal potência econômica, nós temos a presença do avanço econômico japonês incrível, né? Essas duas bandeiras aqui que vocês estão percebendo aqui, ó, são os avanços econômicos do Japão e da Alemanha, duas grandes potências que saíram destruídas na Segunda Guerra Mundial, e em que esse período aqui a gente chama de milagres econômicos do Japão e da Alemanha. Hoje o Japão é a terceira economia do mundo e a Alemanha a quarta, né? Nós temos uma disputa acirrada entre Estados Unidos e China. Ontem, no final de semana, eu li um noticiário que a China já ultrapassou em PIB por paridade os Estados Unidos. Essa disputa pela liderança no século XXI como potência, ela é muito acirrada e a China já está chegando junto. Mas vamos lá para a terceira revolução industrial. O que tem de destaque? Avança ainda muito mais a produção em série. Lembrando, o que seria produção em série? Produzir determinados produtos em grandes volumes, em grandes quantidades, para atender a demanda mundial, né? O uso de máquinas, lógico, hoje, nesse período, a maquinofatura, o homem hoje é um apoio ao trabalho das máquinas. As máquinas hoje, gente, elas produzem elas montam um produto com muito mais eficiência do que o próprio homem. O homem, muitas vezes, ele opera essas máquinas. Então, o período da maquinofatura, a máquina sendo o principal agente na produção. O homem agora é um suporte, um apoio. Ele cria uma operação dessas máquinas, né? Lógico, ele tem que ter qualificação para isso, para dominar essa produção aí. E quais são as características da revolução técnico-científica e informacional? Um trabalhador criativo e polivalente. Criativo a gente usa como um termo de qualificação e também dinâmico, né? Além de ser qualificado, ele tem que ser dinâmico. O que significa o termo polivalente? Ele tem que ter uma especialização, porém dominar vários outros segmentos da produção. Ele agir em várias áreas dentro da sua produção. Por exemplo, um engenheiro hoje que se forma, por exemplo, em engenharia de produção. Sou engenheiro de produção, me especializei em automação industrial. Eu tenho que ser um trabalhador polivalente. Dentro daquela área, eu dominar vários setores de produção. Isso serve para vocês, tá? Que vocês daqui a algum tempo vão entrar no mercado de trabalho com muita força. Então, o que nossa produção exige hoje? Um trabalhador criativo, não só pela especialização, pela qualificação, pela dinâmica. Você tem que ter autonomia para tomar decisões, entendeu? Isso serve para todos vocês e nós também. Polivalente, poxa, eu só sei fazer aquilo. Beleza, você tem que saber fazer aquilo bem, porém entender um pouco o que cerca aquela sua profissão. Polivalente, atuar em várias áreas dentro do seu segmento. A transnacionalização da produção, o avanço das empresas transnacionais, gente. Vocês sabem que empresas transnacionais são empresas que atuam em várias nações. Hoje, você produz, bom dia, Yasmin, você produz para o mundo. As principais empresas que nós chamávamos de multinacionais, hoje nós chamamos de transnacionais, elas operam praticamente em todos os continentes da Terra, né? Com exceção da Antártida, lógico. Mas você pega lá um continente africano, tem um segmento de uma grande empresa produzindo, agindo também no asiático, no europeu, no americano, e aí vai, né? Então, uma empresa transnacional hoje, ela tem uma identidade não muito bem definida. Eu sou da época, isso em 1900, na década de 80,
que se você quisesse consumir um produto produzido pela Nike, por exemplo, uma empresa norte-americana, você tinha que importar aquele produto. E ele dificilmente chegaria aqui, porque várias barreiras alfandegárias seriam impostas para ele chegar. Não, hoje um produto dele, da Nike, da Adidas, ela chega facilmente em qualquer região da Terra. Por quê? Muitas dessas empresas elas possuem estratégias de produção, etapas de produção. Por exemplo, Nike, uma empresa norte-americana, ela tem sua sede lá nos Estados Unidos. O que acontece com ela? Lá é seu escritório, lá é sua matriz, lá estão as produções de criação de um produto. Vamos supor, a Nike hoje quer lançar um tênis para circular a partir de dezembro. Ela vai na sua sede, onde tem mão de obra qualificada, onde tem capital, né? A principal, o dinheiro da empresa, a maior parte fica na sua matriz. E ela tem especialização, tem um forte departamento de marketing. Ela começa a criar seu produto ali. Aí o que acontece? Criou seu produto, ele vai no departamento de marketing e mostra para o mundo. Olha aqui, ó, olha o que a Nike vai lançar. O mundo já começa, o mercado consumidor já começa a querer adquirir aquele produto. Então, vem a segunda etapa, que é montar aquele produto. O que a Nike estrategicamente faz? Ela não monta, na maioria das vezes, algumas vezes sim, mas na maioria das vezes ela não monta seu produto lá na sua matriz, ela manda para uma filial lá no Sudeste Asiático, lá na África, lá na América Latina. Por que ela faz isso? Alguém poderia me descrever aí ou falar? Por que a Nike, por exemplo, ela criou seu produto lá nos Estados Unidos, na sua matriz, mas ela não vai montar ali na sua matriz, ela vai montar lá no Vietnã, lá na Indonésia, ou no Brasil, ou na África do Sul. Montar o produto é preparar aquele produto. Muito bem, Risa, parabéns, mão de obra mais barata. Então, para ela concorrer no mercado, ela não tem que ter um tênis, um produto bem bonito, ela tem que ter um produto de qualidade, um produto aceito no mercado e também tem que ter preço para a gente comprar. Então, olha só a estratégia. Ela manda para sua filial lá no Vietnã, um país do Sudeste Asiático, um país subdesenvolvido. Lá tem muita gente, muita mão de obra, oferta de mão de obra barata. Se ela fosse montar esse produto aqui nos Estados Unidos, o trabalhador da Nike aqui ia ganhar no mínimo $2.000. Lá no Vietnã, ele ganha $200, 10 vezes menos. Então, olha só, olha a estratégia dessa empresa. Vou montar esse produto lá, que eu vou reduzir os custos de produção e vou poder botar um preço no valor final desse produto mais baixo para concorrer no mercado mundial. Então, eles usam estratégias para ganhar o mercado, essas empresas transnacionais. Então, o que acontece? Criou no seu da sua matriz, montou num país subdesenvolvido para explorar mão de obra barata, impostos mais baixos, explorar matéria-prima. Olha como a empresa ganha com isso. Né? Então, quando você vai adquirir um produto hoje, você não compra mais um produto da Nike, pode até comprar, mas com algumas exceções. Você vai ver um produto da Nike made in Vietnã, made in África do Sul. Você não vai ver made in USA, né, ou Estados Unidos da América. Você pode até encontrar, mas vai ser raro. O que a gente chama isso? Estágios de produção, de fragmentação de produção de grandes empresas do mundo. Elas criam produtos na sua matriz, montam na sua filial e distribuem em outras regiões do mundo para reduzir custos. Um tênis da Nike, quando eu e Bazinha, quando nós tínhamos lá 63 anos, na década de 80, a gente comprava por R$1.000, hoje a gente pode comprar por 350, 400 reais. Isso, por que está barateando? Está reduzindo os custos de produção. Hoje, a Nike faz isso, a Adidas faz isso, a Diadora faz isso e algumas outras empresas para conquistar mercados consumidores
tanto ricos quanto pobres, né? O rico compra fácil, fácil um produto de R$ 300. O pobre, ele se aperta, mas compra. Imagine se esse produto chegasse aqui no nosso mercado a R$ 3.000. Poucos poderiam consumir. Lógico, nós teríamos aqui consumo, mas de um menor número de pessoas no mercado consumidor. Então, isso aí é estratégia de mercado. Outra característica, gente, da terceira revolução industrial é o modelo toyotismo. Se lembra do modelo fordismo? Vamos produzir em grande quantidade, estoques, trabalho repetitivo. O japa, né? Toyotismo vem de Toyota, uma empresa japonesa, a matriz é lá no Japão, né? E ela criou um modelo de produção que hoje é seguido por muitos. Ela contradiz o que o Fordismo pregava, o Taylorismo, o Fordismo. Ela produz o quê? No modelo just in time, tempo justo. Vamos lá, vamos entender. A Toyota, que é uma empresa japonesa, cria esse modelo com uma produção flexível. O que é uma produção flexível? Ela muda de acordo com o seu mercado de consumo. Imagine você, antigamente, uma empresa automotiva, ela produzia 5 cores de automóveis: branco, vermelho, prata e preto, né? O que a gente vê hoje? Vocês já perceberam como os veículos hoje estão, eles circulam com cores exóticas, modelos, formas exóticas? Isso foi a Toyota, né, um modelo toyotismo que empregou na década de 60, 70 e até hoje. Flexível. O meu cliente não quer mais um modelo com essas 4 cores, ele quer um modelo laranja, ele quer um modelo da cores do Fluminense, então vou produzir para ele. Então é uma produção flexível, ela atende o mercado de acordo com o seu gosto. Então o japa, eles mudam esse estilo de produção. Outro, não vamos criar estoque. Enquanto no Fordismo tinham grandes produções, grandes volumes de estoque, não. O toyotismo, ele produz da forma que o cliente quer e uma quantidade que dê para abastecer o mercado consumidor. Por que os japoneses não gostam de estoques? Alguém poderia me responder aí? Vamos lá. Isa, Fernando, Yasmin, João, Lucas, vamos, todo mundo aí, vamos, quem está aí? Vamos lá. Pode errar, não tem problema não. É assim que a gente aprende. Não gosta de quê? Por que os japoneses eles não buscam produzir grandes volumes para terem muitos estoques? Eles produzem sem estoque a quantidade que o mercado precisa. Por quê? Não quero estoques no meu pátio. Eu quero que o meu produto saia, seja vendido e eu volto de novo com ele, vendo de novo. Antigamente a Ford fazia o quê? Produz mais, vão produzindo, vão botando lá, produz de acordo com a demanda. Isso aí, Risa. Então, para a Toyota, se você tem estoque, seu produto pode desvalorizar, né? Se seu produto desvaloriza, o preço dele cai e assim a empresa começa a ter prejuízo. Então ele vai produzir de acordo com a demanda de mercado, é o que Risa falou, né? Se o mercado precisa de 1.000 produtos que eu estou produzindo, eu vou produzir 1.010. Lógico que aqueles 10 vão ficar na rotatividade. Um probleminha ali, um produto que aumentou o consumo. Então eles vão produzindo e jogando no mercado. Aí produz de novo e joga no mercado. A Ford, o que ela fazia? Ela produzia, jogava no mercado e tinha mais volumes lá no estoque. Aí, o que poderia acontecer, como já aconteceu? Né? Vocês lembram da quebra da Bolsa de Valores, da crise de 29? O mundo teve uma produção assim enorme e não deu conta de vender sua produção. Então, o que aconteceu nas fábricas e nas empresas? Os volumes ficaram estocados.
os valores caíram, muitas empresas levaram prejuízo. Por isso que os japoneses eles são bem precisos nisso. Eles vão produzir o que o mercado quer, com a demanda do mercado que Risa falou, né? Produção flexível. Eles não querem mais somente a cor preta. Então vão produzir preta, laranja, roxa, lilás. E hoje a gente vê esses modelos. Se vocês prestarem atenção nas cores dos automóveis hoje que circulam em nossa cidade, no mundo, vocês vão ver uma produção modelo toyotista. Outra coisa, vamos produzir o que o mercado precisa. O volume, vamos deixar uma pequena sobra. Então, elas vão, com essa produção, eles vão renovando as vendas, a produção, o consumo. E o modelo just in time, tempo justo, produzir o que o mercado quer no tempo certo. Não vamos demorar na produção. Então, esse modelo aqui, esse termo em inglês, just in time, tempo justo, né? Ou a produção que atenda a demanda no tempo certo e o que ele precisa, né? Uma outra característica da terceira revolução é a terceirização de produção, gente. A gente sabe que terceirizar é você delegar parte da sua produção a uma outra empresa. Vamos criar uma situação de terceirização aqui na nossa produção. A nossa empresa Vale. A Vale é uma das maiores empresas do mundo. Ela possui um número de funcionários enorme. Só aqui na nossa unidade de Tubarão são 5.000 funcionários efetivos da Vale. Porém, lá dentro daquela empresa, mais de 10.000 funcionários trabalham de forma direta e indireta. O que a Vale faz? Parte da sua produção e seus serviços, ela contrata outras empresas, então ela terceiriza. Quer ver um exemplo? Quando a gente chega lá, vocês já foram lá na Vale, não foram? Visitar lá o complexo portuário, ou alguém já foi lá no parque ambiental da Vale. Então, o que acontece? Quando você chega na portaria, tem um serviço de vigilância. Aqueles funcionários são de uma empresa terceirizada pela Vale. A Vale paga uma empresa para ela prestar um serviço. A mesma coisa, algumas empresas lá prestam serviço, ônibus, VIX, isso aí, Risa. A locomoção dos funcionários, uma empresa de transporte que ela contrata e terceiriza. Aí muitos alunos me perguntam isso. Pô, professor, mas não fica mais caro para a empresa pagar? Pelo contrário, se ficasse mais caro, ela não ia fazer isso. Ela enxuga a sua folha salarial. Poxa, aquele trabalhador de vigilância, aquele trabalhador no meio de transporte, não é um funcionário direto da Vale. A Vale paga uma empresa e essa empresa, sim, aquele trabalhador é daquela empresa, VIX, por exemplo, da vigilância, da empresa de vigilância. Então, isso reduz os custos, impostos da empresa. Então, hoje, no mundo, o modelo de terceirização é um modelo que se avança cada vez mais. Outro processo é desconcentração industrial. Tanto na primeira quanto na segunda revolução industrial, a industrialização se concentrava em regiões mais tradicionais, industrializadas. Por exemplo, Brasil, região sudeste, né? Estados Unidos, região nordeste, do Manufacturing Belt, depois a gente vai estudar. Lá na Alemanha, no Vale do Ruhr. Então, hoje, a tendência é se dispersar essas indústrias, elas buscarem locais novos para produzirem. Por exemplo, aqui no Brasil, empresas que estavam aqui no Sudeste vão para o Nordeste, vão para o Centro-Oeste, vêm para o Espírito Santo, vai para o Norte. Por que eles fazem isso? Vão em busca de novos mercados consumidores, vão reduzir custos de produção, mão de obra mais barata, incentivos fiscais, não é? Incentivos fiscais são redução de impostos, benefícios com pagamentos de tributos. Então, isso aí é uma tendência, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Tá?
Olha só, eu quero vocês muito antenados nisso aqui, que eu estou apostando numa questão dessa em Enem aí, tá, gente? Se for fazer o Enem, mesmo que seja experimental, vocês provavelmente vão cair numa questão que relacionada ao que eu falei, ó, por exemplo, fragmentação de produção, novo modelo de produção mundial, que é o just in time. Isso é só a Toyota que age dessa forma? Não. Várias empresas utilizam esse modelo de produção porque hoje ele é o mais assim eficiente o que o mercado quer. O mercado não quer mais aquele, ó, você quer comprar um carro, só tem cor branca, preta, prata ou vermelha. Se você não quiser, não compra. Não, você não pode perder um cliente hoje, pelo amor de Deus. Se eu chegar lá numa empresa, pô, eu quero um modelo diferente dessas três cores. Eu quero, sim, a empresa vai fazer. Tem esses outros aqui, ele te dá a possibilidade, não de você muitas vezes escolher, mas uma oferta maior de produtos, né? Ela tem uma flexibilização maior para atender melhor o mercado mundial. Muito atento a isso, tá, gente? Muito atento. E algumas questões aqui, Joy Ventures, né? Empresas hoje, para se concorrer no mercado mundial, elas associam e prestam serviços em um grupo e dividem os lucros e os prejuízos, tá? Associação de empresas, nacionalidades ou regiões diferentes. Por exemplo, a Vivo, né, que chega aqui como uma empresa de origem europeia, que se associa a uma empresa nacional aqui de telecomunicações, cria uma joint venture, uma associação para dominar o mercado e com isso ter mais lucro. São modelos que depois a gente vai estudar isso com mais detalhes, tá, gente? Alguma pergunta sobre a terceira revolução industrial? Quem é a maior potência ainda? Os Estados Unidos, a China chegando para dar porrada nos Estados Unidos. Nós temos a força do Japão, da Alemanha, do Reino Unido ainda, com certeza. Mas os Estados Unidos ainda, eles mantêm essa liderança que, quando nós chegarmos agora na quarta revolução industrial, que vocês vão ver que a China vai começar a incomodar mais os Estados Unidos. Tá? Vocês são da geração do final da terceira revolução industrial. Reparem aqui o período, né? Quando vocês nascem mais ou menos nesse período aqui, não é? E é quando vai vir a quarta revolução industrial, que vocês vão presenciar de uma forma muito intensa. Ela está no início de sua operação, tá? Hoje a gente pode falar que a primeira parte dela, ela começa a desenvolver. Repare que eu tenho aqui um resumo das três revoluções. Ó. A primeira, utilização de motores a vapor hidráulicos. A segunda, produção em série, eletricidade. A terceira, automação do processo e processos de informática. A quarta, a conectividade, chamada indústria da inteligência. Essa é a quarta revolução que está em curso. Ela está tendo início agora. Em muitos livros ainda, vocês não vão ver a quarta revolução industrial. É tão recente que eu me atrevo a escrevê-la aqui para vocês e mostrarem alguns detalhes para vocês, tá? Reparem aqui como o período de cada uma, como ela é bem definido, tá vendo? Ó, o século XXI já inicia-se, ó, o símbolo da conexão aqui, que isso aqui a gente já conhece bem, né? Hoje o mundo, a produção está conectada, né? O uso de tecnologias artificiais, inteligentes, com comunicações avançadas, os meios de informação cada vez mais efetivos. Hoje você faz uma cirurgia, eu fiquei assim impressionado aqui no Brasil, numa reportagem, gente, onde médicos do Rio Grande do Sul, através de conexão, né, eles praticavam uma cirurgia lá no Amapá. Lógico, não fisicamente. Eles orientavam um médico lá e aquele médico, através de um computador, ele ia sendo orientado
e praticava aquele tipo de serviço para o seu paciente. Isso é uma coisa impressionante. Hoje a gente fala já da revolução 4G, já vem a 5G, a velocidade nas informações, na comunicação mundial, na circulação de pessoas, bens, mercadorias, a nanotecnologia. Vocês já ouviram falar da nanotecnologia? Me dê um exemplo aí, alunos da segunda série, um exemplo de nanotecnologia. Quem manda para mim aí? Vamos lá, estou aguardando. Quem manda para mim um exemplo aí que vocês usam e ele está relacionado a nano. Nano vem a mini tecnologia que é super avançada e é muito comum para nós. Quem joga uma para mim aí? Celular, muito bem, Isa. Câmeras, aparelhos minúsculos, né? Como é, óculos digitais, sim, Antônio, né? Aquele, sim, eu entendi o que você falou, eu concordo também. Olha só, é, pendrive, o pendrive é um exemplo do início dessa nanotecnologia. Hoje está muito mais avançada. Um aparelhozinho minúsculo, ele absorve quantas informações ali que são transmitidas de forma rápida e ágeis para qualquer um de nós, não é? Quem de vocês aí não mandou, através de um pendrive, um arquivo de um conteúdo, de um estudo ou de um trabalho para outras pessoas? Então, essa é a quarta revolução industrial, que vocês dominam muito mais do que eu, muito mais do que Bazinha, né? Porque nós temos uma transição daquela segunda para a terceira revolução e chegando já com uma idade um pouco mais avançada na quarta revolução industrial. E vocês dominam muito mais do que a gente. Um exemplo aqui, meu filho de 12 anos, ele domina esse tipo de tecnologia muito mais do que eu, né? Então, essa quarta revolução, vocês vão estar inseridos, mas não como pessoas que só consomem, que vocês vão estar inseridas no modelo de trabalho e produção. Muitos de vocês aqui vão entrar numa empresa que vão exigir de vocês, primeiro, né, a polivalência, né, saber mexer um pouco com tudo. Segundo, domínio da nanotecnologia, com certeza. E isso vocês têm, né, muito mais do que a minha geração, a geração de Basinha. Então vocês estarão inseridos nesse tipo de produção e já é uma realidade, né? Se você pegar livros assim com edição passadas, você não vê a quarta revolução. A nova, as novas edições, elas já jogam a quarta revolução como já em curso. Olha só esse desenho aqui, ó. Anos de 1700, lógico, isso aí a gente bota aí 100 anos, né? O vapor foi a grande revolução daquela época. Queima de combustível através do carvão mineral, ó, gerando energia, calor, produção. A eletricidade chega na segunda revolução industrial. A computação na terceira. E a inteligência agora. Você chega lá, né, gente, numa empresa hoje automotiva, onde 5 mil funcionários trabalhavam montando, pintando os veículos, montando, criando reparos. Hoje você tem máquinas, robô. O robô faz isso com muito mais rapidez e eficiência do que o trabalhador humano. E tem vantagens para a empresa. O robô não recebe salário, o robô pode trabalhar 24 horas por dia, não tem sindicato que defende robôs. O humano não. O humano ele é limitado fisicamente, né, mentalmente falando também, e tem todos os seus direitos trabalhistas impostos. O que é caro? O cara comprar uma máquina. Depois que ele compra essa máquina, ela produz com muito mais eficiência do que o trabalhador humano. E tá aí o papel de vocês, ó. Ah, vou chegar, vou terminar o ensino médio, vou trabalhar no shopping, não desmerecendo nenhuma profissão, mas se você quer se inserir no mercado de trabalho, você vai ter que estar aqui, ó, nesse modelo de produção já. Tá? Eu hoje
Vincenzo, eu estaria ultrapassado nessa quarta revolução industrial. Eu teria que me especializar muito mais do que eu tenho especialização. Eu, pelos moldes que eu tenho hoje, minha qualificação, eu estaria fora do mercado de trabalho aqui, ó, nessa quarta revolução industrial. Então isso serve para vocês, my brother. O inglês, falar igual português. Tem que ter um inglês, porque essa produção inteligente aqui, ela vem, na sua maior parte, com o idioma oficial do mundo, que é o inglês. Não tem jeito. Se eu sei falar inglês, só a palavra inglês, vaza. Você não vai fazer nada no mercado de trabalho. Você tem que dominar o inglês, dominar os instrumentos de inteligência, automação, informática, biotecnologia, a nanotecnologia. Então, você quer ter sucesso e ter uma renda muito boa, vai para esse lado aqui, tá? É um conselho que eu dou. Mas que lado eu vou trabalhar? A medicina vai precisar isso, a produção de pedagogia, professor vai precisar isso. Olha só como a gente está vivendo hoje. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu apanhei para começar a dar aula home office, eu apanhei, não sabia. E se isso acontecer daqui a 30 anos, a escola não vai perguntar se você sabe ou vai te dar treinamento, você é obrigado a saber. Então, a tendência hoje, ela é exigir muito mais a qualificação, a especialização, a polivalência do seu trabalhador. Isso serve para vocês, viu, galera? Ó, cursar inglês, dominar informática, se especializar numa área. Por exemplo, eu vou ser médico. Ah, beleza. E aí, sua especialização? Eu vou trabalhar na biotecnologia em células-tronco. Você vai ser bilionário. Ah, eu vou ser um médico. Eu vou fazer clínica geral. Beleza, você vai ter uma vida boa, não vai ser bilionário. Né? Ah, o dinheiro não é tudo para mim? Eu também acho, não é tudo. Mas se você tem uma profissão no qual eles valorizam ainda mais, isso é bom. Não é? Concordam comigo ou não? Vamos lá, galera. Pergunta para mim. Tem uns tipos de indústria. Vamos terminar aqui, ó. Para a gente terminar, para eu não ficar para trás com vocês. Nós temos quanta forma de produção? A indústria extrativa, aquela que extrai matéria-prima, tá vendo? O minério de ferro é uma matéria-prima, não é? Então, uma empresa vai extrai, a Vale faz isso. Extrai esse minério, leva para uma empresa aqui, ó. Olha o pátio da Vale de estocagem de minério de ferro. Lá tem indústrias de pelotização que vão transformar essa matéria-prima em produtos semi-elaborados que vão ser vendidos para outras empresas. A indústria de beneficiamento refina ou beneficia um produto primário. Por exemplo, couro, o petróleo. O petróleo é uma matéria-prima que vai ser refinado, virar gasolina, virar querosene e vai ser, né, jogado aí no mercado para atender a demanda de mercado aí. Né? A indústria, formas de produção, quanto à forma de produção, a indústria de construção civil. Construção civil não é comércio, não? Não, é um tipo de forma de produção numa indústria. Constrói edifícios, estradas, usinas, como também a indústria de transformação. Transforma matéria-prima, o tecido, em camisas, em roupas, né? Vamos lá para outra aqui, ó. Tá acabando a aula, senão vou deixar vocês no vácuo aí. Espera aí. Acabou já? Não. Tem mais um aqui. Quanto ao uso de matéria-prima, a indústria leve e pesada. A indústria leve que usa pouca matéria-prima, então não utiliza de muitas fontes energéticas para produzir. A indústria pesada já é diferente. Ela necessita de grande quantidade de matéria-prima. Por exemplo, a Vale, ela utiliza carvão mineral para os altos fornos para produzir as pelotas de minério, né? E quanto ao desenvolvimento tecnológico, hoje essas indústrias são muito bem assim avaliadas, né? A indústria de alta tecnologia, olha como ela produz, usando equipamentos avançados de tecnologia. Ao contrário, as indústrias tradicionais são as indústrias que utilizam
tecnologias não tão avançadas. Utilizam tecnologia, mas não tão avançada. E quanto ao destino de produção, indústria de bens de produção, ela está produzindo um produto semi-elaborado para ir para outra empresa, como a indústria de consumo, que elas produzem diretamente para o consumidor. Elas são chamadas de indústrias de bens de consumo. Quer ver um exemplo aqui? Uma indústria de tecido ela pode ser classificada como forma de produção, de transformação, ela transforma aquela matéria-prima num produto. Quanto ao uso de matéria-prima e energia, uma indústria leve. E quanto ao destino de indústria de produção, uma indústria de bens de consumo. Então, a Vale, por exemplo, ela pode ser classificada em 3 formas também. Ó. Indústrias de transformação, porque ela transforma a matéria-prima, que é o minério de ferro. Uma indústria pesada, que ela utiliza muita energia e matéria-prima. E uma indústria de bens de produção. Ela produz um produto não para o consumidor direto, e sim para outra empresa. Beleza, gente? Pergunta para mim. Dúvida? Nós estamos com 3 minutos. Beleza, Fernanda? Beleza, segunda série? Atento aí vocês, tá? Enviei para vocês já a segunda atividade do terceiro trimestre. Todo mundo fazendo, hein? E prorroguei o prazo lá daquela quem não fez. Vamos aproveitar aí as oportunidades aí, tá? Um abraço a todos e a todas. A gente se vê